gente está aqui num espaço de arte, aqui no Minas Tênis Clube, e o meu convidado, ele é designer, professor de design, curador, diretor do Museu da Cadeira. Tô aqui olhando para ele, meio que dando pedindo uma cola. Que ele é um cara, assim, que tem muito para ensinar, entendeu? E tinha tudo a ver a gente bater um papo sentado. Mas acho que não cabe. A gente vai ter que caminhar muito por essa exposição que está em cartaz aqui, que não é dele, né? E ele estava em cartaz há pouco tempo com uma exposição incrível. E a gente vai falar sobre várias coisas lindas de se ver e de falar e de observar e de sentar. É o João Cacheta. Obrigada, querido. Vem cá. Adorei te receber. Já tem muito tempo que eu tô tentando falar com ele, tá, gente? Foi difícil. Então agora eu consegui. Eu queria ter falado com ele durante a exposição. Isto. Como é que chamava aquela exposição mesmo? Modernos. Pioneiros do design modernista brasileiro. Exposição de cadeiras na Casa Fiat de Cultura. Eu aprendi tanto naquela exposição. É uma exposição que a gente fez com um olhar também tanto quanto didático, né? Sim. Nossa pretensão era mesmo resgatar um pouco essa história que tem, né, uma ligação muito forte com o conjunto modernista da Pampulha, com o próprio design no Brasil. Aham. Né? A gente sabe da Casa Kubitschek ter recebido, né, através dos seus moradores, Dona Juraci Guerra. Que venha ser minha avó, não vamos esconder essa parte, né? Não podemos. E que deu uma sequência maravilhosa, porque nesse fluxo que o modernismo ele se deslancha, né, a casa foi sendo abastecida de peças que hoje são clássicos do design brasileiro, design modernista brasileiro, que é de excelência. Né, Cris? E você tem uma história com o design, como que você chegou. Eu quero que você conte um pouquinho sobre o João Cacheta, não só o profissional, como a pessoa que levou a tudo isso que você faz, que é incrível. Tá certo, eu vou vamos começar... Passear? Vamos passear. Então vamos. Eu vou ficar do lado de cá, porque eu sou surda desse ouvido. Isso não é nada moderno, mas enfim, é a vida, né? É isso. Eu vou começar... falando um pouco das minhas origens, que na verdade assim, a gente leva um tempo, a gente precisa sempre de um distanciamento para você saber quem você é. Exato, né? Igual a história, precisa de Exato. passar para você entender ela, né? E tem uma coisa muito interessante que eu vou render homenagens ao meu pai. Meu pai era um homem muito sensível, ele era alfaiate, como ele dizia, ele aprendeu o ofício no Rio de Janeiro, costurando para o Exército. Olha que lindo. E o Exército tem uma questão de modelagem, acabamento, ou seja, uma alfaiataria completamente rígida. Rígida e sensacional, né? Assim, acabamento impecável, todas essas questões. Isso. E aí ele tem esse momento no Rio de Janeiro e depois ele vai para a cidade de origem, que é Patos de Minas. Uhum. E você nasceu em Patos? Eu nasci em Patos de Minas. Então, eu fico observando, tanto minha mãe quanto ele, né, me doaram muita sensibilidade para perceber as coisas do meu entorno e acaba que essa história começa aí. Eu rendo essas homenagens porque eu acho muito importante falar isso. Vamos para pertinho das fotos. Mas eu tenho uma coisa também que eu trouxe do teatro. Né, eu trabalhei com teatro uma época da minha vida, foi um período podemos dizer que foi uma década. Como ator? Como ator, como cenógrafo, como faz tudo, e como diretor também, e iluminação. Ainda tem essa parte então, Tem né? essa parte. Mas isso é muito interessante também porque o encenar é contar histórias. Sim. Né? E dar aulas é contar histórias. Uhum. Fazer curadoria é contar histórias. Sim. Né? Então, eu acho que eu reúno toda essa característica dessas coisas todas que eu me encontro num lugarzinho que é a questão do design, que é minha real paixão. Eu comecei num curso que eu não terminei, que foi Educação Artística, depois eu pulei para Letras
dei um tempo, mas quando eu vim para cá, eu conheci o que era chamado antes de FUMA. Sim, lembro. Sim. E aí, hoje, é a nossa escola de design. Onde Que virou a UENG. Que virou a UENG, Aham. né? E que eu sou professor lá já tem 25 anos que eu sou professor na escola de design. O design é uma cachaçinha, é um ofício, como dizia meu pai, mas é um ofício de paixão. A gente se apaixona por tudo aquilo que se apresenta nessa condição do design. E o design tem uma missão, o designer tem uma missão que é muito interessante poder falar também, porque o design, ele tem um olhar, ele capta sensivelmente alguma necessidade e, de fato, faz alguma transformação para a melhoria da vida de pessoas. Ele traz a estética, mas ele tem que trazer a funcionalidade, né? Ele tem que resolver uma questão. Ele tem que resolver e ele tem que estar sempre atento, porque as emergências são contínuas, o tempo muda, as coisas mudam, os materiais também se renovam. Sim. E a gente sabe que isso tudo vira um teor de composição que a gente vai entender, vai filtrar e vai trazer alguma coisa para que o público possa de fato usar. Isso em todos os designers, né? Que a gente tem o design de moda, que fica óbvio, uma roupa confortável, o design gráfico. O design gráfico, que apresenta uma qualidade estética de uma fachada, vamos supor, de uma fachada de uma loja. Ela tem um poder de atração porque teve um trabalho de designer ali. Sim. Né? Uma revista. O design de produto é óbvio, né? Que a gente trabalha a questão dos objetos para um uso final, né? Você tem você aborda tudo isso, mas a sua pegada é mais do design de produto, não? Eu tenho uma curiosidade nessa história aí, porque eu sou formado em design gráfico. Aham. Eu tenho pós-graduação em marketing, sou mestre em artes, eu fui fazendo uma mixagem. E agora eu estou fazendo doutorado em cultura material. Nossa, é uma bela coxa de retalhos, isso, maravilhosa. A ideia de trazer a proximidade de design e arte, para mim, foi exatamente uma busca pela intenção de conhecer mais sobre o movimento modernista, que tem uma ligação fortíssima, né, com a arte e que vai influenciar logo na sequência a escola de design, a Bauhaus, e tudo nasce muito ali embrionário naquele momento e explode depois, né, em diversos locais e se apresenta de diversas maneiras. E como que isso chegou na sua vida, o movimento modernista? Casa Kubitschek. É mesmo? Foi, Casa Kubitschek. A Casa Kubitschek foi um presente assim, que eu recebi nessa trajetória toda, porque nós fomos escolhidos, na época eu já tinha uma loja que trabalhava com mobiliário modernista. Sim. Né? Era um ponto que eu já tinha um contato forte com esse conhecimento, mas a obra de arte total, que é o modernismo, foi na Casa Kubitschek. Olha que lindo. Porque lá você entra, você tem Jardins de Burle Marx. É uma obra de arte. Né? A arquitetura de Oscar Niemeyer já é outra obra de arte. Atrás você tem um painel do Paulo Werneck. Atrás, Paulo Werneck. A arquitetura modernista, ela tem essa capacidade de unir tudo isto, né, e celebrar tudo isso num momento só. Isso é muito fascinante. Eu vivi ali a minha infância e não tinha noção, assim, claro que minha avó falava, mas eu não tinha noção da importância daquilo tudo. Para mim era uma coisa corriqueira e era linda aquela casa, né? E aí com o tempo distanciando, que você olha e fala, meu Deus, como era grande tudo isso, né? No sentido de transformador mesmo, né? Meu trabalho de pesquisa, eu acredito e posso falar isso. Eu acho que Dona Juracy sabia. Ela sabia. Minha avó tinha um conhecimento muito grande de arte. Ela sabia dessa importância. No entanto, deve-se a ela, né, os créditos de ter permanecido com essa história. Ela tinha um apreço muito grande por tudo aquilo. Ela sabia o valor daquilo tudo. Com certeza, né? Porque ela não se submeteu a modismos de troca de mobiliário, nem de nada. E quantas épocas ela passou, né? Só que a época modernista, ela é muito sensacional. Ela é mesmo. Né?
Ela, então, acho que Dona Juracy soube vivenciar isso de corpo e alma, né? E doar todo esse sentimento para aquele lugar que é mágico, né? É mesmo. E a- Eu sou suspeita para falar, não sou a pessoa mais isenta para te falar sobre isso. Eu quase fico sendo suspeito, porque é minha paixão e foi assim um start muito forte de eu querer fazer um desenvolvimento maior nessa área de conhecimento, buscar mais conhecimento para poder ter um olhar melhor, mais esclarecido nesse entendimento do que significou o Conjunto da Pampulha. E o Conjunto da Pampulha, muita gente fala assim, olha, o Conjunto da Pampulha foi um ensaio de Kubitschek com o Niemeyer. Eu acho que foi muito além, Aham. né? Pampulha foi um feito. Aquilo Sim. era uma fazenda. É. A Lagoa da Pampulha é artificial. Aham. Então tudo aquilo foi um estilo novo que ele estava realizando de maneira grandiosa. Não à toa é patrimônio mundial, né, hoje em dia, né? Patrimônio mundial. É. Patrimônio mundial. E eu acho que foi a semente do modernismo no Brasil, de alguma forma. Não, eu estou errada? A semente eu não diria, porque a semente eu acho que quem plantou foi Le Corbusier. Aham. Ele vem um pouco antes e ele faz workshop. Esse workshop a gente vai ter Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, todos eles aprendendo com o Le Corbusier. E ele, na verdade, ele ditou assim, várias questões que fazem da composição da arquitetura modernista. O que ele falou realmente, de fato, foi sendo feito, né? Janelas em fita, espaços generosos, você coloca a paisagem para dentro do espaço, né? E para de fora você vê o espaço, né? Você vai ter o recuo, o pilotis. Então tudo isso aconteceu no primeiro edifício modernista do Brasil, que é o edifício Capanema, que é o conhecido sim. do MEC. Então ali já estava desenhado, materializado, na verdade, essas coisas que Le Corbusier, na verdade, lança, né? Aí a gente pode chamar de sementinhas mesmo. Aham. Mas frutificou muito bem nas mãos Do dele. Niemeyer. Do Niemeyer, Principalmente, né? Principalmente. E que era um menino quando veio projetar a Pampulha. Era um menino pouco conhecido, porque um dia eu encontrei uma pessoa no próprio canal Viver Brasil, eu estava dando uma entrevista, inclusive, e eu esqueci o nome dele, é um professor de História da Arte, e eu tô na menopausa, né? A gente esquece o nome, e essa matéria tá lá, foi feita com o Elis no programa BH Todo Dia, e aí ele contou de como foi o processo. Parece que o Juscelino fez um concurso. Foi um concurso. E ninguém emplacou, não foi uma história assim? Foi um concurso, e foi assim muito maluco, porque o concurso era assim, uma coisa da noite para o dia, né? E, sensacionalmente, Oscar Niemeyer chega lá com aqueles traços conhecidos dele, dizendo aqui é isso, aquilo, aquilo. E o Juscelino Kubitschek apaixonou por aquele... Cândido Dutra? Ai, graças a Deus, que bom que a minha produtora está aqui, né? E ele contou essa história. E aí o Juscelino viu? Aí o Juscelino viu e disse, é isso que eu quero. Gente, que incrível, né? É isso que eu... Não, e é interessante, porque a pessoa de Oscar Niemeyer, tudo que eu leio e tudo que eu já vi várias entrevistas enquanto ele vivo, ele é uma pessoa, assim, de uma generosidade absurda. Que legal. Absurda. E ele pensava na arquitetura humana, não é? E, no entanto, a gente tem, por exemplo, certas alturas para as edificações modernistas. Quando a gente chega, por exemplo, em Brasília, algumas das edificações têm uma altura um pouco menor do que seria uma ostentação, mas aquilo é uma arquitetura humana, para humanos, né? Tem até um caso de um aluno meu que eu apresentei a Pampulha para ele, um aluno italiano, e na Itália tudo é muito grandioso, né? Mas era uma rebuscado às vezes também, né? Mas era uma outra época que se vivia. É o espírito do tempo. Não dá para pegar uma Florença e trazer para essa realidade. E aí eu tive que trazer a ele a consciência do que estava sendo apresentado ali, que ele estava vendo, era algo
totalmente inusitado dentro de projetos de arquitetura, utilizando esquadrias metálicas, utilizando o concreto e fazendo um desenho humano, né? De dimensões mais humanas. Então, lá em Brasília, claro, a gente tem o Congresso, é um edifício muito maior, mas o resto do conjunto a gente vai percebendo que ele tem esse traço, né? Essas edificações que têm uma proporção que é mais humana, que você vê o ser humano morando ali. Você acha que o Juscelino, mesmo não sendo um arquiteto, ele tinha uma mente modernista? Ele era especialmente erudito, né? Ele já tinha entendido essa questão do modernismo através das artes. Ele já sabia disso, inclusive foi feita aqui também uma semaninha de arte moderna. E ele, com toda certeza, ele foi um mentor de muitas questões, de muitas coisas que a gente, na verdade, vai entender neste somatório, e que a gente observa mais as questões políticas em si, mas os feitos de Kubitschek exatamente porque ele tinha esse olhar muito avançado. Muito visionário, né? Muito visionário. O cara ir para o meio do Brasil, de um cerrado, exatamente. É muito legal. Mas eu queria que você trouxesse um pouco, né, da sua exposição, que a gente começou a falar no começo, e a gente foi derivando, a gente se perdeu no assunto. E aqui é assim, a gente se perde no assunto. É assim que a gente bate um bom papo também. Exato. Né? Mas falando da exposição que nós fizemos na Casa Fiat, foi uma grande oportunidade que o Museu da Cadeira Brasileira, que é um museu que eu sou mentor, sou diretor, sou curador também da parte que é modernista, foi uma grande oportunidade da gente jogar um pouco de luz. A gente está ali numa casa especial também de Belo Horizonte, que é o Salão Viváqua, né? A gente só está resolvendo algumas questões de acessibilidade para o museu funcionar, mas foi muito interessante poder estar compartilhando os nossos conhecimentos, levando uma curadoria para um lugar tão especial que é a Casa Fiat de Cultura. Né? Um lugar que nós somos especialmente muito bem recebidos, e a exposição ficou maravilhosa. Ficou linda demais, ficou linda demais. Você teve a oportunidade de ter ido, então você viu que nós trouxemos um espaço para imersão, um pouco na história. Depois a gente passa por uma variação muito grande de cadeiras, com várias... Ficou didático e bonito, né? Ficou lindo, uma bela viagem. Isso, cadeiras com várias possibilidades de uso, né? Labor e lazer, e depois a gente apresentou algumas preciosidades mais acima, no mezanino. Agora, uma coisa muito interessante que nós conseguimos foi uma cadeira do Museu Casa Kubitschek, que é a cadeira Costela. Dentro da minha pesquisa, eu estive em Brasília e fui até o Catetinho. Eu tenho uma irmã que mora lá, a Glória. Tchau, Glória. Eu tenho uma irmã que mora lá e ela me fez uma apresentação de Brasília sensacional, porque ela ficou por minha conta. Nós fomos a vários espaços, mas o que mais me encantou foi voltar ao Catetinho. Eu já tinha ido na minha infância, mas voltei ao Catetinho. E esse nome de Catetinho é porque era uma construção feita de madeira, provisória, durante a construção de Brasília, para abrigar Juscelino e sua comitiva, para eles discutirem os projetos e tudo mais. Um acampamento, sim. Tô brincando. Feita de madeira e tudo mais. Mas a arquitetura, até mesmo desse que é chamado de Catetinho, que é uma homenagem ao Palácio do Catete no Rio de Janeiro, que era o palácio de governo que naquele momento Juscelino estaria trocando. Né? Até esta construção é modernista. Até esse desenho de um espaço que foi construído com madeira provisório teve a sua ideia, a sua concepção dentro da ideia modernista. E uma surpresa muito interessante, e a gente começou a construir essa exposição, e eu tive uma parceira maravilhosa, muito criativa, que é a Ana, da Casa Fiat de Cultura.
Eu tive, aliás, duas parceiras, duas mulheres importantíssimas nessa exposição. Foi a Adriana Dornas também, porque a gente começou num bate-bola e numa questão de expor as ideias e começar a construir, e a gente entendeu sobre as conexões que o modernismo tinha, de fato, realizado e aí se tornou aquela história que a gente ia contar. Sim. Né? E a conexão principal, acho que você vai se lembrar, que é a cadeira costela que ganhou um destaque na primeira sala. Essa cadeira é original da época. E como eu já me sentei nela. Pois é, e ela é da década de 50, ali do início da década de 50. Dona Juraci, o seu Gilbert, foi para essa casa em 1951. Foi 51? Achava que era 53. Não, foi 51. Passou a ser deles. A casa é de 1943. 43. Passou a ser em 1951. Então, se a gente for fazer uma ligação e for entender a época, a gente não tinha tanto mobiliário modernista, porque o modernismo estava sendo mostrado de fato à sociedade naquele momento. A gente, depois é que nós vamos ter a casa de Lina Bobardi, né? E antes a gente já teve uma outra casa, que é do Gregório Varshavchik, que é um russo, e que fez uma casa em São Paulo também, que é considerada a primeira casa de fato modernista no Brasil. É de antes. Mas a casa Kubitschek está no meio, 1943. E aí, quando a gente vai percebendo que a casa, então, fica ali 7 anos, né, com o Juscelino, e depois ele parte para outros rumos, né, naquela época prefeito, e depois ele passa, então, para a família Guerra, e Dona Juraci começa a adquirir esse mobiliário modernista. Que antes o mobiliário não era modernista. Que antes não era modernista. Né? Nos registros das fotografias, a gente vê que que tinha uma aparência e um aparato muito interessante de ser aquele mobiliário tradicional mineiro. Com meio que colonial? Cadeira assim? Colonial, mas também... bom, enfim, era um mobiliário que era o usual da época, que era o que era moda tinham. nas casas da época, né? Muito entalhe, né? Coisa que o modernismo não tem. E aí, a cadeira costela, ela é por volta ali de 1956. Então, veja bem, tá ali encostadíssimo. E o catetinho vem na sequência. O catetinho vem na sequência. Eis que eu chego na sala de reunião deles. Quem está lá? Cadeira costela. Então, vejam bem, eles se conversavam. Eles se conversavam. Porque Brasília foi construído o quê? Em 1960? 60 foi a inauguração, né? Então 60, foi... 61. Foi a partir, então, dessa construção toda que o mobiliário também ele é enaltecido e ele é chamado por uma grande necessidade, porque os espaços haveriam de ser abrigados, haveriam de abrigar mobiliário também modernista. Claro. Então a cadeira costela é uma conexão para essa exposição que a gente fez. Então a partir da cadeira costela a gente puxou todas as outras. E aí a gente percorreu décadas em variados momentos, variados modelos, e a gente vai ter até a década de 80, final de 80, que é quando as fábricas entram em decadência, questões econômicas do Brasil, questões também da escassez de madeiras, e aí a gente vai tendo um fechamento dessas fábricas e a gente vai trocando também as épocas, e as épocas elas vão cambiando. Aí, a partir desse momento, década de 90, surge um novo design. Uma nova escola. Um novo movimento que a gente pode falar, que é um movimento pós-moderno, né? E que talvez as estrelas mais conhecidas é Irmãos Campana. Sim. Eles são ali da década de 90. Entendi. Né? E a partir daí a produção modernista ela cessa, ela para.
Então, na exposição, nós mostramos esta época e este conteúdo. E acho que ficou muito interessante porque nós conseguimos um número aproximado de 50 cadeiras. Isso que eu ia te perguntar, são 50 cadeiras 50 contando essa cadeiras. história, né? O que é interessante é que no modernismo você tem tanto a madeira nobre brasileira, que é o jacarandá, está muito presente ali. A gente tem a caviúna, tem o pau-marfim, e a gente também vai ter os metais, que é uma entrada, né, de novos materiais que o modernismo ele traz. Sim. A gente vai ter que encerrar esse bloco, porque a gente vai começar um outro agora. Então, aguarda aí. Daqui a pouco a gente volta. Tá ótimo. E a gente está de volta aqui com o João Cacheta. A gente estava falando sobre os materiais. Você falou do metal, não foi isso? A gente estava falando dos materiais imobiliários utilizados para a ideia do processo construtivo de um design moderno, né? Nesse momento a gente vai ter uma técnica se expandindo e descobrindo, né, novos caminhos, e a gente tem o metal, que é uma das novidades, a gente poderia dizer, porque se imaginarmos o que veio de fora antes, que veio de Portugal, veio da Europa, muito mobiliário feito com entalhes e de madeira, né? Muita madeira. E nós somos descendentes de portugueses. Os portugueses são exímios marceneiros. Ah, eu não sabia disso. Eles trouxeram uma marcenaria e levaram para onde foram as técnicas e processos de marcenaria, assim como um ofício maravilhoso, né? E, no entanto, a gente tem uma gama de cadeiras que foram feitas através de cópias. Chegavam as cadeiras de fora, e o Brasil, com uma extensa, né, faixa territorial, muita casa, todo mundo precisando de mobiliar. Então esse mobiliário, eles começavam a ser copiados, né? E aí esse estilo a gente chama de ecletismo, que elas são ecléticas, que elas não são nem uma coisa nem outra. Que vai também guardar a inventividade brasileira, né? O brasileiro sempre criativo vai demonstrar novidades nisso também. E isso passa para o modernismo. Só que isso passa para o modernismo com um grande diferencial, que o projeto modernista, ele acontece junto com a escola de design, né? Então o design, ele tem esse teor de ser modernista a princípio. E a gente vai ter uma técnica que ela necessita ser industrial. Então ela abandona um pouco as artesanias. Ela tem uma parte que é muito artesanal, né? Mas ela tem um processo que ele passa a ser industrial. Se ele passa a ser industrial, ele então tem o vigor de um projeto. E aí está o diferencial, né? Então a gente vai ter este mobiliário, né, sendo produzido no Brasil para abastecer ali a nova capital. E aí há um florescimento absoluto. Mas a gente deve acreditar muito a esse início do Conjunto Modernista da Pampulha, porque tem um dos equipamentos que foi feito para residência, ou seja, uma convivência contínua com o mobiliário que estava sendo colocado ali. Que lindo, né? Então, é quase que assim a vida, né? O que estava inspirando era a vida real. O que estava inspirando era a vida real e o que estava sendo experimentado era o modernismo de fato. Que eu considero como obra de arte total, porque ali você vai ter tanto a arte, pintura, você tem um painel na entrada, né? Você tem um painel na entrada, você tem o mobiliário, você tem os jardins de Burle Marx. O painel da entrada é do Volpe, se não me engano, não é? Do Volpe e também é um de azulejos. E também tem, assina junto o Zanini também. Gente! Assina junto o Zanini. E é muito impressionante você ver aquele conjunto todo, todos os, como se a gente pudesse pegar e separar como documentos, né?
o paisagismo, a obra de arte, a arquitetura e o design, se repetindo em outros equipamentos, que a gente vai ter Brasília Pois é, se fazendo. eu acho que a Pampulha pode ter servido como um grande encorajador do JK na questão de Brasília, né? JK fez uma maquete, uma maquete é sacanagem falar isso. Ele viu que deu certo, né? Ele viu que deu certo. É também estratégia do JK ter uma casa lá na Pampulha, porque ele atrairia o JK. Ele tinha que dar o exemplo. O JK era carismático, né? Então, quem não queria ser vizinho do JK? Então, ele tem uma casa que é modernista, né? Então, ele vai atrair, né, para que o bairro de fato aconteça. E o bairro acontece no entorno. Tem uma espécie também de modelo americano, daqueles bairros americanos, onde você tem o jardim, né, na frente da casa, a casa um pouco mais afastada, as cerquinhas cerca baixa, né? É verdade. É uma quase que um American Way of Life. Tupiniquim brasileiro que ele estava pretendendo ali. Isso de fato acontece, naquela época isso acontece, e era respeitado o limite, né? Mas quando eu penso que a vovó foi morar naquela casa, porque antes era casa de fim de semana, depois a vovó morreu em 77, e aí ela foi morar naquela casa, nos anos 90 provavelmente, e ali ficou até o fim da vida, e ela falava, sou devota de Padre Eustáquio. Eu acho que Padre Eustáquio deu uma protegida boa, porque aquele portãozinho ali, uma casa toda de vidro, né, com a fachada toda de vidro. Mas eu acho também que Dona Juraci deve ter gozado de um tempo de respeito. Não é? Onde o limite está definido ali. Então, isso é relato, inclusive, de outras pessoas. O bairro Cidade Jardim, que tem casas também modernistas. Sim. Né? Isso é o relato de um morador do bairro, deste bairro, do Cidade Jardim, que me falou uma vez que as pessoas tinham um respeito de não adentrar. Então, isso é talvez muito... pelas distâncias, pelas dimensões, não né? Acho que era pelas distâncias, era pelo respeito mesmo, porque é a casa do outro. Então você chama e vai ser atendido. Porque existe uma distância de você tocar uma campainha e ser atendido por uma porta que está na sua frente. É verdade. E que alguém que escutar, que talvez possa estar lá no quintal. Né? Então tinha esse costume entre as pessoas. Era uma outra época, né, Cris? A gente outra época, exatamente. Podemos pensar nesse sentido. Mas a vovó, né? Ela viveu até 2004. Ela já pegou um tempo de muito assalto, de muita violência. Então, assim, a gente temia por ela, mas ela falava, não, Padre Eustáquio protege. Sinal da força e da fé. Eu acho também. Corre a boca pequena que a dona Sara não gostava da Pampulha. Ela achava longe, né? E eu mesma, quando ia para a casa da vovó e do vovô aos domingos, a gente falava, nós vamos para Pampulha? Aí eu falava, mãe, a gente vai voltar para Belo Horizonte, né? Então, para nós, Pampulha era um lugar longe. Hoje em dia é natural, né? Estudei na Fafiche, na Pampulha, metade do meu curso de comunicação. E aí eu fico pensando o que deve ter significado o conjunto arquitetônico da Pampulha, né? E a própria arquitetura modernista para as pessoas que viviam em outro tipo de arquitetura, com outros tipos de mobiliário. Será que naquela época ele foi entendido ou causou muito estranhamento? O modernismo tem uma coisa misteriosa, assim, porque ele não foi entendido na construção do edifício Capanema pelos críticos, né? Acharam que aquilo foi dinheiro mal aplicado, falaram muito mal e necessitou de uma comitiva de imprensa americana vir conferir esse edifício que tinha sido feito pelos conceitos do Le Corbusier. E aí, quando eles saíram e foram, eles divulgaram assim, que ficaram impressionados com o resultado, né? Teceram de elogios. E aí, né, deu-se a mão à palmatória, né? Então, assim, falei bobagem, né? Então, vamos apagar isso, vamos construir outra verdade.
E aí o modernismo ele se infiltrou, né? Ele se infiltrou de uma maneira muito rápida dentro de um conceito que é pensar também que Brasília foi transformadora para o Brasil, né? E Brasília é a nossa fase modernista. Por mais que a gente imagine, por exemplo, que os paulistanos, eles são dotados de um campo onde floresceu muito, né, as indústrias, as pessoas mesmo do modernismo ficaram muito ali, se localizaram ali em São Paulo. Você tem um arquivo material muito grande das casas paulistanas com mobiliário modernista, mas só isso não bastava para a gente ter esse entendimento do significado que o modernismo trouxe para uma nação como o Brasil. A capital Brasília que trouxe essa resposta. Nós entramos de fato no mapa, não pelo modernismo, mas o modernismo e o espírito do tempo começou a mostrar o Brasil. E é um Brasil profundo, né? Vai para o meio do Brasil e traz uma arquitetura modernista, ou seja, vamos fazer o Brasil ficar moderno no Brasil profundo. Isso é muito ousado, é muito ousado. É muito arriscado também. Muito arriscado. E é interessante assim, Cris, você vê que no interior desta época tentou-se uma arquitetura também modernista, né? E aí a gente tem uma arquitetura especialmente kitsch. Né? Exato, teve uma exposição na Casa Kubitschek, você deve ter visto, que eram fotos de várias casas de Belo Horizonte, em que provavelmente que não tiveram envolvimento de um arquiteto ou de um engenheiro, que provavelmente foram feitas por mestre de obras que falavam, vamos fazer desse jeito. Acho tão incrível isso. Sim, o JK era chamado de presidente Bossa Nova. E Bossa Nova está ligado ao gênero musical mais apreciado no mundo, né, vindo do Brasil. E também isso colocou o Brasil no mapa. Isso é muito interessante de poder falar e reforçar que assim, a gente também tem este bem cultural que é Bossa Nova, que é considerado o nosso jazz. Que é considerado o nosso jazz. Tem uma raiz, porque vários foram e aprenderam também, mas é interessante que a Semana de 22 traz essa condição, né, do movimento antropofágico, que você vai ter uma ideia que eles tiveram, né, que exatamente o que se explica, o que é um movimento antropofágico. A gente vai lá, vai comer e vai digerir para a gente mostrar outra coisa. A gente se abastece daquilo, mas a gente mostra outra coisa totalmente diferente. É literalmente, nós cuspimos no prato que nós comemos. Exatamente. E aí a gente tem, naquele momento também, arquitetura moderna, bossa nova. Então, era um país feliz, né? O país se entristece com o golpe militar de 64 e tem ali décadas que a gente, na verdade, subestima todo esse valor cultural que o Brasil tem. Mas isso eu acho que vem assim de uma conspiração, inclusive, do exterior, porque o Brasil ele estava num caminho que ninguém ia mais segurar. Tinha gente muito incomodada com isso. Tinha gente muito incomodada lá fora, né? E a gente tinha uma escola também muito interessante, que era a escola polivalente. Talvez você não lembre disso. Não. Eu sou mais velhinho. Quantos anos você tem aqui? A gente revela a idade. Sem o menor problema, 59 anos. Ah, a gente está próximo, eu tenho 53. Sim, faremos. Ano que vem a gente festeja. E a gente tinha um modelo de escola muito interessante, que é uma escola de modelo integral. Mas ela ensinava português, matemática, educação, moral e cívica, mas ensinava arte culinária, tinha horta comunitária. Olha que incrível, coisa moderna. Coisa moderna. Tinha os esportes todos, porque quase toda escola polivalente tinha um ginásio, eram escolas amplas, os alunos entravam cedo e saíam no final da tarde. Exatamente nesse momento negro da nossa cultura, que é essa fase, né, da ditadura, a gente acaba com isso. Os anos de chumbo, Mas por uma vontade do exterior, né? O exterior veio e implementou, inclusive, a escola noturna.
Então, assim, isso modifica muito tudo. Uma necessidade que eu vi que essa exposição fosse didática, fosse contar essa época, fosse trazer à luz de novo essa época nossa, né? E JK tem uma importância muito grande para a gente poder pensar o nosso valor como nação, né? O que a gente pode ser, né? Muito maior. Como uma nação inovadora no mundo, e né? muito maior, porque eu tive um professor em Portugal que ele me disse uma coisa que eu fiquei pensativo na época e depois eu fui perceber do que ele estava falando, que é exatamente a coisa do movimento antropofágico. Você traz de lá uma coisa, né? Não repete aquela coisa, mas você apresenta uma outra totalmente diferente. Mas admitindo que você bebeu daquilo ali, né? Sim, no caso... Eu bebi, mas eu fiz outra coisa com isso. Mas no caso do design, o design é um movimento internacional. O design não tem pretensão de ser local. É um movimento internacional. O modernismo é um movimento internacional. Sim. Não tem pretensão de ser local. No entanto, Le Corbusier saiu pelo mundo, né? Infelizmente, ele não tem nenhuma construção no Brasil. Ah, tá. Não eu achava tem. que ele tinha. Na América Latina, apenas uma pequena casa na Argentina. Não por acaso tinha um argentino agora há pouco conversando com a gente. Aqui conosco. É incrível isso tudo, né? É incrível. Interessantíssimo. Eu ia te perguntar uma outra coisa. Quando a Brasília foi construída, também deve ter recebido muitas críticas, assim como, né, assim, a própria Pampulha deve ter sido vista de uma maneira, né? E aí Brasília foi mais ou menos um reflexo. O novo, né? ele sempre assusta. Mas eu acho que naquele momento o Juscelino tinha um carisma muito forte, muito grande. E faz parte da minha pesquisa de doutorado exatamente este momento, entender este momento com o público de forma em geral, como que o público absorveu Brasília, como que o público entendeu Brasília, né? E então Brasília a gente conhece que é uma terra que inclusive que não tinha nativos naquele tempo, foram chamados de candangos, que eram as pessoas que foram construir Brasília. Que muitos vindos do Nordeste, né? Do Brasil inteiro. Ah, tá. Do Brasil inteiro, mas tinha muito do Nordeste também. A gente vai ter em Brasília também o Museu do Candango, que ele é localizado também num assentamento de construtores. O que eu acho muito interessante é que isso permaneceu, né? Isso permaneceu para contar a história. E o Museu do Candango também é muito interessante e vale a pena muito ir, porque está ali as raízes. Porque por mais que a gente seja moderno, seja modernista, a gente vai ter uma raiz brasileira de uma maravilhosa mistura. Né? A gente não tem... E essa mistura que eu acho que que traz para a gente a oportunidade da gente se transformar uma grande nação. Isso eu acho que assim, ainda vamos mostrar muita coisa desse país, porque nós temos muito a dizer ainda. Sem dúvida, né? E é um país que ainda não entendeu a questão da diversidade, né? Que está entendendo de uma maneira lenta ainda. Que a gente é uma mistura tão bonita, mas a gente precisa entender... Aceitar essa mistura, não só aceitar, não é nem aceitar, é acolher, né? Ter orgulho dessa mistura. Mas você sabe que eu acho que isso tudo aí é fruto de um movimento circular que ele acontece, que ele vai dar a volta, entende, depois ele... a teoria da física quântica, né? Você dá uma volta, mas você não fecha aqui, você continua... É elíptico, né? E eu acho... Como é que chama isso, gente? Espiral, uma radial, espiral. Né? Espiral. E eu acho que esse momento onde a diversidade ela está muito emergente, né? Ela está emergindo também frente a muita caretice. Que eu acho que essa ideia péssima de que a gente entrou, né, nessas polaridades, o meio termo onde é que está, né? Então acho que isso faz, por um lado, mostre mesmo a cara
para o que veio, e isso fica sendo ressaltado, reforçado, e essas coisas elas vão acontecendo numa medida quase que... Exagerada, né? E quase que colocando à prova mesmo, né? Mas só que eu acho que também a vida é em movimento, nós estamos em movimento, vivendo estes movimentos, e a gente vai ter um prosseguir aí, a gente ainda vai olhar um pouquinho para trás, ainda vai ver isso, né? E vai ver o que mudou. Porque também nós não cessamos, né? O processo civilizatório ele não cessa, ele não congela, ele não fica ali do mesmo jeito. Ele vai num prosseguir e a gente vai tendo outras demandas. E ele tem uns retornos, né? Vai um pouco atrás, depois ele vai para frente de novo. Aquela história nesse looping, né? A gente acaba revivendo certas coisas que a gente fez contando a história do modernismo na exposição na Casa Fiat, foi um pouco isso, né? A gente deu essa volta, essa passada ali naquele looping, né? De 80 anos atrás, para emergir de novo, né? Olha o significado que isso tem, né? Eu sinto muito, assim, que mais gente não possa desfrutar, né? A gente conversava ainda há pouco, eu acho que Belo Horizonte está num momento muito interessante. Culturalmente, nós estamos né? numa exposição maravilhosa. E eu acho que nós temos que trabalhar muito o público, as novas gerações, porque o museu já há muito deixou de ser aquela casa empoeirada. E hoje é uma grande escola. E como é uma escola interativa, os museus são interativos hoje, né? Fala a língua dessa nova geração. Então a gente precisa de trazer mais essas novas gerações. O museu passou a falar mais a língua dos jovens, né? A ficar uma coisa que conversa, né? Uma linguagem que conversa. Exatamente. E eu queria te perguntar uma coisa, talvez eu tenha te perguntado naquele dia que eu fui na exposição. É impressão minha, eu e a minha ignorância sobre o design, porque eu tenho uma visão, mas eu nunca estudei, ou o design modernista tem essa possibilidade, essa característica de parecer sempre contemporâneo? É só impressão minha ou existem outras escolas de design que têm essa contemporaneidade? O design ele nasce com a influência muito forte do campo das artes. As artes são sempre vanguardas, né? As artes são sempre, elas estão olhando lá na frente, num horizonte que ainda não chegou para o comum, né? Então eu acho que o designer, ele pensa assim, né? E as palavras, quando elas surgem, elas acabam ficando, né? A palavra moderna a gente repete ela todos os dias praticamente. Então nem se fala. Nem se fala, né? Que eu estudo modernismo. Eu tanto falo quanto leio, né? Mas o modernismo, ele é um movimento de recorte. No Brasil, esse movimento para o design, ele está ali. Ele cessa na década de 80. Tem gente que acha que cessa um pouco antes, né? Mas ali a gente localiza também nas artes a geração 80, que já trouxe um outro olhar. Então, eu tenho um problema com a década de 80, eu tenho um certo problema. Você tem problema? Eu tenho. Pode ser que você me convença do contrário, mas eu tenho. Vamos arranjar a solução. Desculpa que eu te interrompi. Não, vamos falar da década de 80. A década de 80 é muito interessante porque é um tempo em que o Brasil, o jovem começou a ver um outro país. Ali estava a abertura política. É verdade, tem esse lado, né? Nós temos o rock nacional nascendo Talvez ali. porque as coisas tenham melhorado, a arte não foi assim tão legal. Não, tem arte boa, viu? Eu tô brincando, Tem Leonilson, tem arte boa. Sim, tem arte boa. Tem uma exposição que o Itaú Cultural fez, inclusive tem um documentário, eu vou te emprestar, vou mudar a sua opinião, que se chama Geração 80. Tem o Emanuel Nassar, tem um olhar muito interessante, também muito brasileiro, né? Muito interessante. A gente tem sempre coisas boas, né? Nem tudo é tão ruim. Né? Obrigada. Sempre. Né?
A gente tem sempre coisas boas e as coisas elas vão acontecendo também dentro das suas possibilidades, né? O espírito do tempo é que traz mesmo a possibilidade da criação daquilo que está sendo criado naquele momento, né? E é o entorno que nos faz pensar assim, e agir assim, e criar assim, né? E aí eles, né, o nosso tempo acabou, olha só. Eu vi algum Não sinalzinho. é nada ali. moderno esse negócio do tempo acabar. Eu acho que não tá bom, mas tudo O bem. tempo não acaba. Olha só, é física quântica. Ele prossegue. É, a gente é que tem que acabar aqui. A gente é que termina agora a nossa entrevista. Adorei, foi uma aula e tanto. Mais uma. Obrigado, Obrigada. obrigado. Sempre à disposição.